E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, mais uma aula de Direito Penal. Tenha fé, força, não desista pessoal, não desista. Você nadou até agora pra morrer na praia? Você tá doido? Vamos lá, fique rico e pague uma cerveja pra mim. Turma, a gente tá estudando agora sujeitos da infração penal e concurso de pessoas. E eu já ia começar o concurso de pessoas mesmo, e eu ia passar sem fazer uma promessa que eu tinha feito para vocês, que era uma tabelinha exatamente mostrando quando é cabível, quando não é cabível, determinada coautoria e participação nos crimes. Então veja, você estudou comigo agora os crimes comuns, próprios e de mão própria. Então bora colocar aqui na nossa tabelinha. Então, crime comum, crime próprio, certo? E crime de mão própria. Crime próprio, crime de mão própria. Além desses crimes comum próprio e de mão própria, a gente também tem os crimes omissivos e os crimes culposos. Então, crime culposo e os crimes omissivos, que eu acho que não vai dar na nossa tabelinha. Mas aí eu falo para vocês depois. Aí a gente vai e faz um pontinho. Deixa eu ligar aqui até aqui. Quando eu quero ele não faz. Crime omissivo, crime próprio, crime de mão própria e o crime culposo. Eita, que tabela feia. Aí a gente estudou, pessoal, agora, tanto a coautoria, participação e autoria imediata. Coautoria, participação. Oh, coisa linda essa tabela. E autoria imediata. A gente vai ver só se é cabível ou não a coautoria, a participação e a autoria imediata em determinados crimes, nesses crimes. Então, no crime comum, é cabível coautoria? Sim, é cabível coautoria. Assim como no crime comum, é cabível também a participação. E no crime comum é cabível também, pessoal, a autoria imediata, isso você já sabe. Já no crime próprio, é cabível a coautoria, é também cabível a participação, assim como no crime próprio, é cabível a autoria imediata. Professor, a autoria imediata é cabível no crime próprio, mas o crime próprio, o sujeito ativo não tem que ter uma qualidade, uma característica especial para cometer? Exatamente, pessoal. O crime próprio é aquele que o sujeito ativo ele precisa ter uma qualidade ou uma característica especial. Aí a gente deu como exemplo os crimes funcionais, aqueles praticados por funcionário público. Beleza. E neles são cabíveis a autoria imediata? Desde que o autor imediato ele tenha a característica especial que é necessário. Então, é sim possível que eu, funcionário público, induza a erro Roberto para cometer o crime. Como assim? Eu vou fazer, por exemplo, um despejo. Aí eu chego para o Roberto e digo assim, Roberto, o autor da ação, né, o autor da ação do despejo, o João que entrou com a ação de despejo, tá me devendo um dinheiro, cara. Vai lá cobrar dele R$500. Aí o Roberto chega, sem saber, né? O Roberto, meu amigo e tal, chega, vai lá no João, que entrou com a ação de despejo, diz, ei, João, o Sidney, o oficial de justiça que vai fazer o despejo, tá te cobrando R$500, ó. Aí ele diz, tu tá devendo a ele. Aí o Roberto disse, poxa, eu quero que o despejo saia. Infelizmente, isso é uma realidade da peste no nosso país. Eu quero que o despejo saia. Tá aqui R$500 pro oficial de justiça. O Roberto vem e me entrega os R$500. Pessoal, nesse caso, eu, Sidney, cometi corrupção passiva sendo autor imediato. Eu induzi o Roberto, que é o meu amigo, a erro, dizendo, Roberto, olha, o João está me devendo R$500. Quando na realidade o João está me devendo R$500 coisa nenhuma. Eu é que estava cobrando do João R$500 para fazer o despejo. Então, é sim permitido a autoria imediata no crime próprio. É permitida a autoria imediata no crime próprio, desde que, meus queridos amigos, o autor imediato tem a qualidade, tem a característica especial que é necessária para cometer o crime, desde que a característica especial. No crime de mão própria, o conceito dele, a gente já sabe que não cabe coautoria.
A única exceção do crime de mão própria que cabe à coautoria é exatamente, pessoal, o crime de falso testemunho do artigo 342 do Código Penal, porque aí, nesse caso, o Supremo adota a teoria do domínio do fato, como a gente já conversou. No crime de mão própria, é cabível a participação? Sim, participação é cabível. E no crime de mão própria, é cabível a autoria imediata? Não, no crime de mão própria, não é cabível a autoria imediata. E, finalmente, pessoal, no crime culposo, cabe coautoria? No crime culposo, cabe sim coautoria. E o que é a coautoria? O Supremo admite, o crime culposo, a gente já conversou, é aquele que o agente ele comete o crime violando um dever objetivo de cuidado. Em outras palavras, o agente é negligente, imprudente ou imperito. É possível a coautoria em crime culposo? É sim possível a coautoria em crime culposo. Aí os exemplos de livro. Os livros dizem assim, dois operários carregando uma pedra, dois operários em cima de um prédio, né, na construção de um prédio, carregando uma pedra, por violação do dever de cuidado, eles não utilizaram os equipamentos necessários, deixaram a pedra cair e matou alguém. Os dois respondem em coautoria por crime culposo. O crime culposo, ele admite a participação? O crime culposo, pessoal, ele não admite a participação. Por quê? Porque no crime culposo, o agente, pessoal, na participação, o agente auxilia, instiga ou induz. Ele viola um dever objetivo de cuidado. Não tem como você violar um dever objetivo de cuidado sendo partícipe de um crime. Se você viola o dever objetivo de cuidado, você vai ser o autor daquele crime, do crime culposo. Então, o crime culposo, para a jurisprudência, ela não é admitido a participação. Até porque, queridos amigos, a gente vai ver que para haver concurso de pessoas, precisa da homogeneidade de elementos subjetivos. O que é isso? Você só concorre, só há concurso de pessoas no crime culposo se todo mundo agir com culpa. Só há participação em crime doloso, ou só há concurso de pessoas em crime doloso, se todo mundo agir com dolo. Não tem como culposamente você violar um dever objetivo de cuidado, induzir, instigar ou auxiliar alguém. Porque esse verbo, para ser partícipe, você precisa induzir, instigar ou auxiliar alguém. Para isso, você precisa ser de forma dolosa. Não se admite que você induza, instigue ou auxilie alguém de forma culposa. Daí porque não é permitida a participação em crime culposo. E, professor, é cabível a autoria imediata em crime culposo? Prevalece também que não é cabível a autoria imediata em crime culposo. Por quê? Porque o autor imediato, ele age com dolo. O autor imediato, ele utiliza de um instrumento, que pode ser uma pessoa sem discernimento na hora, ou pode ser um animal, ele utiliza um instrumento para cometer o crime. Não dá para você ser autor doloso no crime culposo. Se você é autor doloso, você responde pelo crime na forma dolosa. Se você é partícipe doloso, você responde pela participação na forma dolosa. Então, como a participação e a autoria imediata necessariamente requerem o dolo, o crime culposo ele não permite nem a participação, nem a autoria. Tudo bem, pessoal? A gente fecha o nosso parte de sujeitos da infração agora e começamos a ver o concurso de pessoas em si. E concurso de pessoas, como nós já vimos, o concurso de pessoas ele é a pluralidade de sujeitos, pluralidade de agentes concorrendo para o mesmo crime. E agora a gente só precisa estudar 3 artigozinhos. Por isso que o nosso módulo 3, ele é bem rapidinho, ele acaba logo, não vão ser 26 aulas como foi o passado. E o artigo 29 diz o seguinte: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Professor, como assim quem de qualquer modo concorre para o crime? O que é que o legislador quis dizer que quem de qualquer modo concorre para o crime? Ele quis dizer o seguinte: não importa se você é autor, não importa se você é coautor, não importa se você é partícipe. Se você de qualquer forma concorreu para o crime, incide nas penas deste crime. Professor, mas todo mundo vai ter pena igual?
O autor vai ter pena igual do partícipe? O partícipe vai ter pena igual do coautor? Não. Porque agora, todo mundo, não importa a sua contribuição, todo mundo que concorre para o crime incide nas penas deste crime na medida de sua culpabilidade. Ou seja, todo crime, tirando o artigo 28 da Lei de Drogas, tem uma variação de pena, não é? Então todo crime diz homicídio simples, pena de 6 a 20 anos, homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos, furto, pena de 1 a 4 anos. Todo crime tem uma variação de pena, não é? Então, o que o artigo 29 está dizendo pra gente é que se você, de qualquer forma, concorre para o crime, sendo partícipe, sendo autor, sendo coautor, você vai responder nas penas deste crime. Agora, sua pena vai ser próximo do mínimo ou próximo do máximo, dependendo da sua culpabilidade. Quanto maior for a culpabilidade, maior a pena. Quanto menor for a culpabilidade, é menor a pena. E, de acordo com o artigo 29, então a gente tem como regra que a gente adotou a teoria monista ou unitária. Ou seja, a teoria monista unitária é exatamente o que diz, não importa se você é autor, coautor, partícipe, concorreu para o crime, responde por aquele artigo, pelo artigo daquele crime. Só que nós adotamos a teoria monista unitária de forma temperada, porque a teoria monista unitária temperada significa dizer que ela comporta exceções. Ou seja, pela teoria monista ou unitária, a regra é que se você concorre para o crime, você responde nas penas daquele crime. Mas existem exceções. Existem situações excepcionais, repito, onde, muito embora os indivíduos tenham concorrido para o mesmo crime, vai ter um crime para cada um. Exemplo, corrupção ativa e corrupção passiva. Você, pessoal, o funcionário público que solicita, aliás, você que parou numa blitz e seu carro está irregular, e você que oferece dinheiro para o guarda lhe liberar, você responde por corrupção ativa do artigo 333, e o guarda, se receber, responde por corrupção passiva do 317. Veja, os dois concorreram para o mesmo fato. Você oferecendo dinheiro e funcionário público recebendo. Foi o mesmo fato. Se a teoria monista unitária fosse de forma absoluta, significa dizer que existiria um crime só para vocês dois. Os dois responderiam pelo mesmo artigo. Acontece que, como nossa teoria monista unitária ela comporta exceções, uma das exceções que eu estou falando é o particular que oferece dinheiro para o funcionário público, cada um vai responder por crimes diferentes. O particular responde pelo 333 e o funcionário público responde pelo 317. Particular por corrupção ativa e o funcionário público por corrupção passiva. Outro exemplo, falso testemunho e corrupção de testemunha. Falso testemunho está no artigo 342. Corrupção de testemunha está no 343. Se você paga a testemunha, isso acontece infelizmente na Justiça do Trabalho, acontece com certa frequência. Se você paga a testemunha para a testemunha mentir em seu favor e a testemunha vai e mente, pela teoria monista unitária, vocês só teriam um crime que os dois iriam responder. Os dois iriam responder pelo mesmo artigo. Só que como nossa teoria monista unitária ela é temperada, ela comporta exceções, nesse caso, quem corrompeu a testemunha responde pelo 343. E a testemunha que mentiu em teu favor responde pelo 342. É mais uma exceção. Tem outra exceção? Tem outra exceção. A gestante que consente com aborto responde pelo 124. E o agente que vai lá e pratica aborto com o consentimento da gestante responde pelo 126. Então veja, nesse caso, a própria gestante chega na clínica médica e pede para o médico fazer aborto, e o médico faz aborto, se a teoria monista unitária fosse de forma absoluta, os dois responderiam pelo mesmo artigo. Só que como essa teoria monista unitária ela comporta exceções, nesse caso, o médico responderia pelo artigo 126, aborto com o consentimento da gestante, e a gestante responderia pelo 124, ela ter permitido que se fizesse aborto nela. Então o que é que a gente está conversando? A regra é que se de qualquer forma a gente concorre para o crime, eu induzo o Roberto a matar alguém, o Roberto mata alguém,
tanto eu, partícipe, como Roberto, autor, responderíamos pelo artigo 121. Então essa é a regra. É que seja como partícipe, seja como autor, seja como coautor, vai ter um crime para todo mundo, vai ter um artigo que todo mundo vai responder por esse mesmo artigo. Só que essa teoria, ela comporta exceções, como as 3 que eu falei. Tem outras exceções, professor? Tem, por exemplo, contrabando de descaminho e facilitação de contrabando de descaminho. Então tem várias exceções a essa teoria monista unitária. Mas essa exceção não faz com que a gente adote outra teoria. A regra é que nós adotamos a teoria monista unitária, mas essa teoria comporta exceções. Daí porque teoria monista unitária temperada. Para explicar o concurso de pessoas, e isso é só para você saber nas provas, além da teoria monista unitária, existe a teoria dualista e existe a teoria pluralista. Então, além da teoria monista unitária, existe a teoria dualista e existe a teoria pluralista. Nenhuma dessas duas foi adotada pelo nosso Código Penal. Professor, então por que você está falando? Porque pode cair em prova e você pode ficar boiando. Para você não ficar boiando, a gente fala. A teoria dualista, para ela, existe crimes em que o autor e coautor vão responder e outros seriam que o partícipe iria responder. Então veja, para a nossa teoria monista unitária, seja coautor, seja partícipe, responde pelo mesmo artigo como regra. Acontece que para a teoria dualista existiria um crime, um artigo para os autores e coautores e outro artigo para o partícipe. Eles não responderiam pelo mesmo artigo. Essa teoria ela não é adotada pela gente. E a teoria pluralista, para ela, cada sujeito da infração responderia pelo crime diferente. Eles não responderiam pelo mesmo artigo. Cada um responderia pelo um artigo diferente. Como eu falei, nós não adotamos a teoria dualista nem pluralista. Adotamos a teoria monista, unitária, só que ela é temperada porque ela comporta exceções. A regra é que todo mundo responde pelo mesmo artigo. E aqui, turma, só para vocês saberem, concursos delinquendos é diferente de concursos delictórios. Que é isso? Turma, concurso delinquentius, é porque é latim, significa concurso de pessoas. Concurso de pessoas é diferente de concurso de crimes. No concurso de pessoas, são 2 ou mais pessoas concorrendo para o mesmo crime. Já no concurso de crimes, ocorre quando uma pessoa responde por vários crimes. Olha a diferença. Enquanto no concurso de pessoas, são várias pessoas respondendo pelo mesmo crime, no concurso de crimes, ocorre quando tem uma pessoa respondendo por 2 ou mais crimes. A gente vai estudar ainda esses concursos. Então, concurso de pessoas, 2 pessoas respondendo pelo mesmo crime. Concurso de crime, uma pessoa respondendo por vários crimes. Concurso de crime está no artigo 69, 70 e 71. A gente ainda vai estudar. Beleza, professor. Então eu estou entendendo. Concurso de pessoas ocorre quando 2 ou mais pessoas concorrem para o mesmo crime. É isso? É isso. E quais são os requisitos? Quando é que a gente sabe se há ou não concurso de pessoas? A gente vai conversar sobre isso agora. Os requisitos para quando há ou não concurso de pessoas são, primeiro, pluralidades de agentes. Ou seja, vai haver concurso de pessoas quando houver 2 ou mais pessoas concorrendo para o mesmo crime. Professor, é necessário que todos esses agentes sejam imputáveis? Ou seja, se você, Sidney, comete um crime com inimputável, pode dizer que há concurso de pessoas? Turma, não necessariamente precisa para haver concurso de pessoas, todos os agentes serem imputáveis. Até porque o nosso Código Penal, ele agrava a pena de quem comete o crime com 2 ou mais pessoas, certo? E sobre isso, deixa eu fazer uma consideração que depois a gente vai aprofundando nesses assuntos. Sobre a necessidade de 1 ou mais pessoas concorrer para o mesmo crime, existe uma classificação. E essa classificação diz, olha, ou o crime é monossubjetivo, ou unissubjetivo, ou o crime é plurissubjetivo. Veja, quanto à necessidade para o crime se consumar, se basta um ou se necessariamente precisa de mais de um, os crimes podem ser classificados em monossubjetivo ou plurissubjetivo. O crime monossubjetivo é aquele crime
em que basta uma pessoa para o crime se consumar. O crime mono ou unissubjetivo é aquele crime que se consuma bastando uma pessoa. O furto, o roubo, o latrocínio, o homicídio, todos esses crimes são crimes monossubjetivos. Já existem os crimes plurissubjetivos. Os crimes plurissubjetivos são aqueles que necessariamente só se consumam se houverem dois ou mais autores. Por exemplo, quadrilha. Quadrilha é o bando, que está no artigo 288 do Código Penal. Quadrilha, o próprio nome está dizendo, 4 ou mais. Ou seja, quadrilha são mais de 3 pessoas, 4 ou mais pessoas se associarem para cometer crimes. Então, quadrilha é um crime plurissubjetivo, porque quadrilha necessariamente precisa de mais de uma pessoa para ele se consumar. Quando a gente estuda concurso de pessoas, quando a gente estuda o artigo 29 do Código Penal, a gente não está trabalhando com os crimes plurissubjetivos. Quando a gente estuda o artigo 29, a gente está trabalhando tão somente com os crimes monossubjetivos. Por quê, professor? Porque aqui é um caso de subsunção indireta. Professor, não entendi esse caso de subsunção indireta. Imagina, pessoal, o artigo 121, matar alguém. Eu e Roberto matamos uma pessoa. Quando a gente for processado, o promotor vai colocar artigo 121 combinado com o artigo 29. O que é que ele quer dizer? Houve concurso de pessoas no crime monossubjetivo. Vocês lembram quando eu estudei tentativa com vocês? E eu falei, pessoal, tentativa é um caso de subsunção indireta? Como assim subsunção indireta? Para você responder pelo crime na forma tentada, não basta o artigo daquele crime. Tem que ter o artigo do crime combinado com o artigo 14, inciso 2º, que é o de tentativa. Então, quando eu respondo por tentativa, furto tentado. O promotor, quando me processa, ele coloca o Sidney para responder no artigo 155, furto, combinado com o artigo 14, inciso 2º. Porque se o promotor colocasse só o 155, ele queria me processar por furto consumado. Só que, quando o crime é tentado, é um caso de subsunção indireta. Por quê? Porque precisa de outro artigo. Não basta só do primeiro artigo, precisa de 2. Por isso que no caso de tentativa, eu sou processado pelo crime combinado com o artigo 14, inciso 2º. No caso de concurso de pessoas, é a mesma coisa. Só que o que a gente está estudando agora só vale para crimes monossubjetivos. Crimes em que basta uma pessoa para ele se consumar. Como furto, homicídio, roubo. Então, o roubo, basta uma pessoa. O homicídio, basta uma pessoa. Mas se for homicídio com 2 ou mais pessoas, o promotor vai colocar artigo 121 combinado com 29. Quando ele diz o quê? Nesse caso, que é artigo 121 em concurso de pessoas. 2 ou mais pessoas respondendo pelo mesmo crime. Então, tudo que a gente está falando agora vale para os crimes monossubjetivos. Professor, e o que é que tudo isso tem a ver com o primeiro requisito que a gente estava estudando? Pluralidades de agentes. O que eu estou explicando para vocês é que o artigo 29, que fala de concurso de pessoas, precisa de pluralidades de agentes para os crimes monossubjetivos. Por quê? Porque se for só uma pessoa, não tem concurso de pessoas. E se for uma pessoa no crime monossubjetivo, não tem concurso de pessoas. E se for uma pessoa no crime plurissubjetivo, não tem crime. Porque o crime plurissubjetivo necessariamente precisa de 2 ou mais pessoas para se consumar. Exemplo de crime plurissubjetivo além da quadrilha, a rixa. Rixa é um crime que precisa de mais de 2 pessoas para se consumar. Então veja, primeiro requisito do concurso de pessoas, e concurso de pessoas em relação aos crimes monossubjetivos, pluralidades de agentes. Não necessariamente precisa esses agentes serem imputáveis, mas precisa que haja liame subjetivo entre eles, como a gente vai ver. Então, primeiro requisito, pluralidades de agentes. Segundo requisito, relevância causal das várias condutas. O que é isso? Significa que a gente só pode falar em concurso de pessoas se as condutas dessas pessoas, elas efetivamente contribuírem para o crime. Por exemplo, existe 2 ou mais pessoas combinando de cometer um crime. Aí,
eles estão combinando de cometer um crime num bar. Eles estão no bar bebendo e estão combinando de cometer esse crime. Entre a conversa e outra, eles levantam a mão e pedem para a garçonete levar uma cerveja. Pede para a garçonete levar uma cerveja. Essa garçonete, ela levava a cerveja, ajudava a galera a ficar mais doidona e ajudava a galera a pensar no crime. A garçonete, se eles cometeram os crimes, a garçonete pode ser partícipe por esses crimes, já que ela estava levando cerveja para eles e eles estavam ficando doidão e com isso tiveram coragem de cometer o crime? Claro que não, pessoal. A garçonete só estava exercendo o trabalho dela. Ela nem sabia que eles estavam cometendo crimes. Então, para ter concurso de pessoas, além de pluralidades de agentes, 2 ou mais pessoas concorrendo para o crime, precisa que as condutas das pessoas sejam relevantes para a prática do crime. Mesmo se for infimamente relevante. Daqui a pouco a gente vai estudar a participação de menor importância. Quando a participação do partícipe no crime, ela não tem grande importância. Aí nesse caso tem uma diminuição de pena para ela. A gente vai ver. Então veja, precisa ter relevância causal das várias condutas para o cometimento do crime. Não é necessário, porém, que essas relevâncias, essas condutas contribuam efetivamente, porque até a participação de menor importância ela é punida. Perfeito. Liame subjetivo dos agentes é o chamado nexo psicológico. Pessoal, para ter concurso de pessoas, precisam as várias pessoas saberem que estão concorrendo para o crime. Não precisa que elas saibam uma das outras. Basta uma saber das demais para ver concurso de pessoas para essa primeira. Professor, não estou entendendo. Imagina que a empregada doméstica, exemplo de prova e de livro, a empregada doméstica, ela vê um ladrão do lado de fora da casa. Aí o que é que ela faz? Ela resolve deixar a porta aberta para facilitar com que o ladrão entre na casa dos patrões dela. Nesse caso, houve concurso de pessoas, porque a empregada doméstica aderiu à intenção do ladrão e deixou a porta aberta. A pena da empregada doméstica, já que ela foi partícipe, pode ser agravada pelo concurso de pessoas. Mas a pena do ladrão, que não sabia da empregada doméstica, não pode ser agravada pelo concurso de pessoas. Então o que é que eu estou dizendo para vocês? Para ver concurso de pessoas, além de pluralidades de agentes, precisa ter liame subjetivo. Precisa que esses agentes, eles saibam um dos outros. Basta um saber dos demais, para que esse um tenha a pena agravada com concurso de pessoas. Se o outro não sabe desse um, como por exemplo o ladrão, a pena do ladrão não pode ser agravada, já que ele não sabia da empregada doméstica. Mas da empregada doméstica vai ser agravada porque ela aderiu. E nesse caso, a conduta do ladrão. E nesse caso, há sim concurso de pessoas. Então, para haver concurso de pessoas, precisa que as pessoas saibam que estão concorrendo para o mesmo crime. Precisa que saibam das outras. Turma, esse liame subjetivo, como eu já falei para vocês, necessariamente tem que haver antes da consumação do crime. Por quê? Porque se a adesão à vontade do outro for depois da consumação, não se fala em concurso de pessoas. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês. Eu matei o João. Saí correndo, aí vi o Roberto. Roberto, me dá carona, cara. Ele, professor, o que é que o senhor tem? Eu disse, não, eu acabei de matar o João. Ah, Roberto, beleza, ó. Se eu soubesse, eu tinha ajudado o senhor. Nesse caso, pro homicídio tem concurso de pessoas? Não tem, porque a gente só fala em concurso de pessoas se a adesão à vontade dos agentes ela acontecer antes da consumação do crime. Se a adesão acontece depois da consumação do crime, não tem concurso de pessoas, vai ter outro crime. Desse exemplo que o Roberto me ajuda a fugir, poderia ser o crime de favorecimento pessoal do artigo 349 do Código Penal. Beleza. Então, só há concurso de pessoas se os indivíduos, se houver a adesão ao nexo psicológico. Pelo menos um no outro ou os dois saberem um do outro. Exatamente. Professor, e se não houver essa adesão? Se duas pessoas, elas atiraram contra alguém sem saber uma da outra. Por exemplo, quando mataram o presidente Kennedy dos Estados Unidos, todo mundo queria ser a bala que matou o Kennedy, né? A gente até diz essa expressão. Por que todo mundo queria ser a bala que matou o Kennedy? Porque foi o homicídio que mais teve confissões. As pessoas chegavam dizendo que tinham sido elas, porque elas queriam ficar famosas, né?
Nesse caso, imagine que 2 ou mais pessoas estão escondidas para matar o Kennedy, sem saber uma das outras. Porque se souberem, aí é concurso de pessoas. 2 ou mais pessoas estão escondidas para matar o Kennedy. As 2 atiram na mesma hora, sem teleama subjetivo. Nesse caso, não é concurso de pessoas. Nesse caso, é um caso de autoria colateral. E como meu tempo acabou, sobre isso eu falo daqui a pouco. Tchau, galera. Tudo de bom e fiquem com Deus.